Quem dançar em pé vai ficar mais inteligente. Eu vou ficar... Depois vocês pesquisem no Google. Plasticidade neuronal, tá? E dança. Vocês vão ver que realmente dançar deixa a gente mais inteligente. Vamos lá. Vídeo 1. Olha, não tem nenhum segredo. É só seguir os nossos queridos. Só queria deixar claro, Fê, que eu não sei dançar. Só isso, beleza? Sigam os queridos que vão aparecer na tela. Vamos brincar de Iapo. É assim. Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, ituki, tuki, Iapo, ituki, tuki, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, ituki, tuki, Iapo, ituki, tuki, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, Ipo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, ituki, tuki, Iapo, ituki, tuki, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, ituki, tuki, Iapo, ituki, tuki, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, ituki, tuki, Iapo, ituki, tuki, recordando. Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, ituki, tuki, Iapo, ituki, tuki. Agora queremos ver você brincar. Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, iaia, Iapo, ituki, tuki, Iapo, ituki, tuki. Agora sem cantar. Que é isso, gente? Alguém me filmou? Apague o vídeo. Só esse detalhe. Muito obrigada. Quem gostou, apareça hoje às 4h20 na sala 6, lá em cima, que a gente vai conversar mais sobre essa necessidade que a gente tem de apreciar a vida, de descobrir coisas a partir do que dá certo, da alegria e da seriedade também. Então, estão todos convidados para a minha sessão hoje à tarde. Obrigada, Fê. Deu para ver a importância. Essa dancinha deu para entender a importância da palavra treinamento. A gente começou de um jeito, eu terminei do mesmo, mas eu vi muita gente evoluindo aí na dancinha. Obrigada pela participação. Bom, gente, nós terminamos o dia de ontem, né, ouvindo aí alguns depoimentos muito legais da plateia. E, a partir da fala da Giovana, a gente ficou pensando muito assim, numa coisa que é fazer novos amigos e fazer novos contatos, que é a dica aqui da nossa MC. Mas a gente ficou pensando muito também em ter novas conversas, né? Conversas diferentes, com gente que a gente já conhece também, né? Buscar novas maneiras de conversar, né? Ou ainda, né? Buscar assuntos diferentes, buscar conhecer coisas que a gente ainda não conhece. Então, 5 minutos. Gente, 5 minutos. Então, a gente vai começar com um vídeo hoje também, não é isso? E aí, depois, claro, que a gente vai querer ouvir vocês. Tudo em 5 minutos, tá? Pois é. Isso porque tem uma palestra daqui a pouco que é sobre a necessidade de calma, tá?
Então é para a gente ver as nossas contradições. Pode pôr o vídeo 2, por favor. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Eles amam a Dinamarca, a gente ama o RH Rio. Gente, então, para não tomar o tempo, a gente vai pedir que vocês guardem esse vídeo, né? Porque eu tô achando que a gente já está no tempo. Que vocês conversem sobre esse vídeo durante o almoço, para que de tarde a gente possa voltar a ele. Tá combinado assim? Combinado. Obrigada. Jaque, posso só fazer uma fala rapidinho? Enquanto eu assistia, esse vídeo a Jaque mandou pra gente, a gente assistiu uma, duas, toda vez que a gente vê, pelo menos eu vejo, eu me emociono. E eu me lembrei de um livro do Cláudio Tebas, que chama Ser Bom Não É Ser Bonzinho. Uhum. Eu adoro esse nome desse livro, porque para mim tem muito a ver com a minha jornada também de autoconhecimento. Ser bom não é ser bonzinho. E nesse livro ele fala sobre a gente olhar para além dos cargos das pessoas, para além desses rótulos de sogra, marido, filho, pessoa do RH, pessoa de inovação, líder, chefe, e ver a humanidade das outras pessoas. Então, para mim, esse vídeo tem muito a ver com esse convite, por isso que a gente quer convidar vocês a refletirem sobre o vídeo, terem essas outras conversas, fazerem novas perguntas também. Então, essa pergunta do fígado é a pergunta, enfim, de tantas outras coisas que a gente pode fazer para descobrir a humanidade da outra pessoa. Então, acho que esse é o grande convite para a gente passar esse nosso dia de hoje, tá bom? Obrigada, bom dia para todo mundo. Que incrível, gente. Quando elas sobem é uma coisa que já mexe o cérebro, o coração. Obrigada, meninas.
Elas falaram que elas iam costurar esse evento, que é a rota. A gente começou em um lugar e a gente tem muitas coisas para encerrar, para concluir. Então eu quero que vocês recebam com muita energia no palco do RH Rio 2023 esse trio maravilhoso, Jaque, Vânia e Vivi! Seguinte, gente, nós propusemos e a BRH, o Congresso, o Comitê, acatou, ou aceitou, na verdade, essa proposta da gente fazer toda essa amarração. A Jaque que batalhou esse espaço para a gente também, porque, afinal de contas, as conversas nunca terminam. A gente conversou disso já na Magna inicial. E a gente está aqui para poder fazer alguns fechamentos e também deixar outros tantos recados, porque essa viagem aqui, ela começou ontem, e vocês viajaram, foram viajantes, se conectaram com as pessoas, conversaram com pessoas novas, conversaram com pessoas já conhecidas também, de diferentes maneiras, conheceram outros olhares também sobre essas pessoas. E como é importante a gente fazer esses resumos, esses fechamentos dessas conversas todas também, ainda que elas continuem. Então, para começar esse resumo, só vamos lembrar, então, na Magna, que a gente teve lá vários tipos de metáforas também. Uma delas foi a da viagem, mas tantas outras foram construídas. E a gente acabou trazendo para vocês vários tipos de convites sobre as conversas. Então, como as conversas podem, de fato, abrir esse espaço de conexão com as pessoas. Então, essa foi a primeira coisa. A gente, no final do dia, fez conversas com vocês. Afinal de contas, vocês ocupam também esse espaço. A nossa proposta é desse holofote para vocês, não só aqui para a gente. E o interessante é que a gente ouviu muito de vocês aí nos nossos encontros fora desse espaço, justamente esse significado para vocês. Para quem veio falar com a gente ouviu isso, como foi importante essas conversas que vocês puderam ter, como foram importantes também esses fechamentos daquele dia de ontem. Hoje de manhã a gente fez um outro estímulo com vocês. Então a gente dançou aqui, a Mafê propôs essa dança, a gente não tinha planejado essa dança, vocês embarcaram também com a gente. Então são estímulos diferentes, depois um outro vídeo que tinha muito a ver com as perguntas que podem conectar com as pessoas, novas perguntas para olhar para as pessoas de maneiras diferentes também. Então vejam que tudo isso que foi sendo construído em conjunto tem a ver com o diálogo, tem a ver com a conversa, tem a ver com a comunicação e a colaboração, que vai sendo construído também pouco a pouco. Então, fazer esse resgate tem tudo a ver com a gente trazer sentido para as coisas. Então, eu espero que vocês tenham levado, entendido, na verdade, vocês entenderam, claro, mas que vocês tenham percebido essa condução desses sentidos todos. E uma coisa importante para a gente fazer também, né, essa conversa final, é que essa viagem não termina. Então, nós temos aí 2 dias de muita conversa. E o que vocês vão levar daqui? A Vânia e a Jaque ainda vão fazer vários tipos de costuras aqui com vocês. Mas dessa minha fala, desse momento, o que eu quero deixar para vocês é como é que vocês saem daqui levando essas conexões? Como é que vocês vão levar as fotos que vocês também tiraram aqui? Não teve muita foto? Então, teve foto com as pessoas, conversas, ideias, insights. Então, como é que vocês vão também levando tudo isso para esse cotidiano de vocês? Uma coisa que eu falei bastante também ontem, quero resgatar aqui, é sobre o prescrito e o realizado. Alguém lembra disso? Do roteiro de viagem e como é que a viagem acontece? Esse pressuposto de que sempre tem uma distância entre o roteiro e aquilo que a gente realmente vivencia. Lembre-se, como é que vocês chegaram aqui ontem? O que você imaginava fazer? Quem que você imaginava conversar? Como é que você imaginava que seria esse congresso? O que você se propôs também a assistir aqui? E aí tenta olhar em retrospectiva, como é que foi? Você fez tudo que você pensou que ia fazer? Será que você fez outras tantas coisas que você nem imaginava? Falou com tantas pessoas que você também não imaginava? Então, essa distância, ela é bem significativa para a nossa vida. A gente até conversando aqui ao longo do dia, a gente falou muito sobre essa distância ter um vivido. Então, entre o prescrito e o realizado, tem um vivenciado, tem um vivido. E como ele marca muita gente, como é que ele traz muito sentido. Então, vamos pensar assim, como é que vocês levam
tudo que vocês vivenciaram aqui para o cotidiano, para os desafios que todo mundo tem. Aqui a gente teve vários assuntos diferentes. Eu estou fazendo um resgate da nossa fala de comunicação, mas sem dúvida que vocês também têm resgates, resumos, aquilo que ficou mais significativo de tudo que vocês ouviram sobre diversidade, inclusão, desafios do RH, tecnologia, transformação e tantos outros temas que vocês escolheram vivenciar aqui. E, sem dúvida, que a gente precisa também fazer um meio que ressignificar. Tá, daqui, tudo que ficou de mais importante, agora o que eu levo, ressignifico, compartilho, colaboro, polinizo de alguma forma, muita gente usa essa palavra, né, de polinizar, como é que eu polinizo tudo isso que vocês entenderam e trouxeram de sentido. Então, a minha viagem aqui com vocês, ela está chegando ao final. A Jaque e a Vânia ainda seguem mais um pouquinho essa viagem. Entre o roteiro de viagem e o vivido tem uma diferença, e entre o que foi planejado da minha viagem de volta para São Paulo, tem um horário para eu poder pegar meu voo, então eu tenho que sair daqui desse palco, vou perder aqui esse finalzinho de conversa, mas não podia deixar de estar aqui com vocês, trazendo esse resumo e trazendo uma palavra, já que eu comecei me apresentando ontem falando sobre a palavra, como ela é muito importante para mim, assim como é para vocês também, eu trago uma palavra que é a palavra ressignificar. A gente falou muito de sentido, 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 então que tal falar de ressignificar? Então pode colocar na tela, por favor, a palavra ressignificar, que eu vou ler para vocês o que eu trouxe. Claro que é uma definição. Gente, o dicionário também é um, digamos, prescrito. E o realizado é o que a gente atribui de sentido a partir de uma proposta, a partir daquilo que está ali feito por alguém. E o Acapoeta é um poeta da internet, não sei se alguém o conhece, eu adoro as definições que ele propõe. Tem um livro chamado Livro dos Ressignificados. E aqui, então, tem essa definição de ressignificar, que é um verbo. Então, ele diz assim, vou colar daqui da minha cola de cá. É olhar de dentro para fora. É encontrar novidade no que a gente vê todo dia. É saber que as coisas mudam tanto quanto pessoas. É recriar o que foi um dia criado. É a própria regra. É saber lidar com o novo. É perceber que tem um pouco de gente... É perceber que tem um pouco da gente, desculpem, em tudo que a gente faz. É um exercício de autoconhecimento. É um ato de extrema liberdade em que a gente pinta o mundo à nossa volta do jeito que a gente vê. Então, essa definição ela é muito simbólica sobre aprendizado, sobre comunicação, sobre colaboração, sobre como transformar tudo que vocês viram, sentiram, vivenciaram aqui para o dia a dia de vocês. Então, além de buscar sentido para aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês comunicam, também procurem ressignificar, ver com novos olhares aquilo que está dado todos os dias, aquilo que acontece também todos os dias. Esse é o meu recado para vocês, final. Passo a palavra, então, para as minhas queridas colegas de jornada. Foi uma costura deliciosa de ser feita. A gente trabalhou muitas e muitas horas em conjunto. E eu sei que vocês sentiram daí também, certamente, essa nossa costura, essa nossa colaboração, a nossa comunicação aqui em conjunto. Então, meu muito obrigado. Espero rever vocês em outros momentos. Que vocês sigam essa jornada. Eu sigo a minha e levo vocês no meu coração também. Então, obrigada. Bom, infelizmente a Vivi tem que seguir, então seguimos nós aqui. E como ela falou, a viagem segue e as conversas também nunca terminam, como a gente já falou aqui. Às vezes a gente dá uma paradinha, né? Mas se aquele assunto, se aquele tema é importante, ela não esgota, né? A gente segue de outras maneiras. E tem muitos tipos de conversa, né? Então, tem aquela conversa que é fácil, que é prazerosa, que a gente tem sintonia, que a gente tem identidade no que a gente pensa sobre aquele tema. Mas, como a Mafone falou, tem conversas que também são desconfortáveis, né? E a gente tem que se preparar para as conversas desconfortáveis. E as conversas desconfortáveis são aquelas onde, em geral, a gente pensa diferente da outra pessoa e a gente se finca nas nossas posições.
Então, a gente estava dando uma olhadinha lá no lounge e a gente viu que muitos de vocês responderam, né, aquelas perguntas. Jornada de 4 dias, sim ou não? Inteligência artificial vai acabar com o meu trabalho? Sim ou não? Né? Eu voltaria a esse congresso? Sim ou não? E aí tem uma pessoa que não voltaria ao congresso. E aí, assim, a vontade que a gente tem é entrar naquela coisa do Djavan e do Chechel. Como não quer vir ao nosso congresso? E aí, de repente, a gente para e pensa, será que tem uma mensagem aí? Será que tem um feedback importante? Porque é muito fácil descartar estatisticamente. Eu vou dizer, gente, o que é uma pessoa em tantas que querem voltar? Não, mas quem sabe tem uma mensagem importante aí? Quem sabe tem uma mensagem que pode fazer a diferença, né? Que pode nos trazer uma informação ou um insight que a gente não teria se essa pessoa não tivesse honestamente se pronunciado, né? Então, a gente tem que se preparar para essas conversas, e muitas dessas conversas difíceis, elas são as conversas que nos põem diante de contradições, de paradoxos. E o David Urich, que vocês devem conhecer, né, um grande estudioso da nossa área, ele diz que essa será a grande competência dos novos tempos, navegar no paradoxo, né? Há alguns anos atrás, quem curte poesia se lembra que a Cecília Meirelles tinha uma poesia, né? Ou isso ou aquilo. E ela dizia, uma das estrofes que eu me lembro, ela dizia assim, ou a gente usa luva ou a gente usa anel. Mas a gente está na época de navegar nos paradoxos. Vamos botar a luva e o anel em cima. Já saímos da era do E, do ou. Estamos na era do E. Como é que a gente vai compor? Então, se a gente estiver dentro de uma empresa discutindo a viabilidade da jornada de 4 dias, ou home office, né, ou híbrido e tal, não adianta todo mundo se fixar e ficar no cabo de guerra. A gente tem que sentar para conversar, né, e tentar encontrar uma solução que favoreça aí os vários atores dessa conversa. E qual é o papel de RH? Facilitar esses espaços de conversa, criar esses espaços de conversa. Conversa não é perda de tempo, a gente viu isso aqui no Congresso. Então, gente, vocês que trabalham em treinamento estão proibidos de dizer que não tem tempo para conversa. Né? A gente falou muito aqui da diferença entre informação e significado. Né? Então, ok, menos informação e mais significado, que isso que vai fazer a gente se movimentar. Acho que era esse o meu recado. Obrigada, Jaque. E a gente continua com a metáfora da viagem. Eu acho que a gente viu aqui, nesses 2 dias, as tendências, os problemas que a gente está vivendo. Então, acho que a gente já sabe que a gente está num mar revolto. Eu fico imaginando que a gente está num barco para fazer uma longa travessia. O mar não está para peixe, está difícil, está agitado, a gente já viu isso. Quando a gente ouve, por exemplo, as tendências que a Deloitte trouxe hoje aqui de manhã, as tendências são como uma projeção de destino, mas não é um destino certo, não é um destino certeiro. A gente vai ter que seguir procurando esse caminho para superar esses desafios que são enormes, da diversidade, da inclusão, da crise climática, da desigualdade. E a gente tem que lembrar que esses problemas chegaram até aqui, e a gente está vivendo esses problemas porque nós todos somos parte do problema. Nós todos somos protagonistas. A gente ajudou esses problemas a se criarem. A gente tem mantido esses problemas vivos no nosso dia a dia. E é justamente quando a gente assume essa responsabilidade, ao invés de dizer que o problema é do outro, é do governo, é do meu chefe, é da empresa, é do mercado, é quando a gente diz, esse problema é meu, eu faço parte dele, que a gente acessa o poder para mudar. Se o problema está aqui, você, todos nós também podemos ser a solução. O importante é a gente entender que essa travessia tem que ser entendida como uma transição. Não dá para a gente imaginar que a gente tem um problema hoje e ele acaba amanhã.
Não tem esse pulo mágico. A transição é feita, é justamente a diferença, a distância entre o que a gente é hoje e onde a gente quer estar amanhã. Do nascimento à morte, da semente ao fruto, tudo é transição. Então é importante a gente assumir essa transição e deixar de lado aquela ideia de que se eu não posso mudar tudo, então eu não preciso fazer nada. A transição é esse passinho hoje, esse passinho amanhã, a minha atitude agora, a minha atitude daqui a pouco. E cada um de nós pode cuidar disso. A gente passou esses 2 dias dando ênfase para cada comportamento. Às vezes a gente fica esperando uma política, né, uma definição, quando o que faz a diferença é o jeito que eu olho para o outro, é a forma como eu escuto o outro, mas principalmente a forma como eu me escuto. A comunicação primordial começa comigo mesmo. Eu paro para falar comigo. Eu me pergunto como é que eu me sinto diante dessas situações, o que eu posso fazer. Eu lembro que a gente falou, né, de nutrir ou intoxicar as relações. É isso, no final do dia, vamos dar uma parada e falar, hoje eu nutri ou intoxiquei? Vou mandar essa mensagem nutre ou intoxica o outro? Alguém põe uma coisa no meu prato que é tóxica para mim? Eu tomo isso para mim ou eu deixo de lado? Como é que eu estou servindo o outro? O que eu estou pondo no prato do outro? Então, se a gente entender essa regra básica de que cada gesto nosso nutre ou intoxica, aproxima ou separa, a gente pode tomar decisões para caminhar junto, porque a gente já entendeu que para fazer essa travessia sozinho não dá. E a gente tem que fazer perguntas. A gente propôs perguntas para vocês. Eu queria agora que vocês colocassem, por favor, o Menti de novo. A gente viu que lá em cima tem um quadro onde vocês deixaram algumas perguntas que são importantes para guiar a gente. Tem uma pergunta aqui que a Vivi estava lá fotografando. E essa congressista estava lá e disse, nossa, olha essa pergunta aqui que importante, né? Como melhorar a qualidade da comunicação entre gestores e colaboradores? Esse é um ponto importante. E também é dos colaboradores com os líderes, né? Às vezes a gente acha que é o líder que tem que melhorar a comunicação com a gente, e a nossa comunicação com ele, como é? Então, resgatando algumas coisas que a gente ouviu e falou aqui, vamos lembrar que pessoas são sempre maiores e mais complexas do que os papéis que elas representam. Às vezes a gente olha e vê o papel. E acho que também é uma disrupção para o RH, gente. A gente vem de uma cultura em que, por muito tempo, o RH foi gestor de papéis. Não é? Os caixinhas, o organograma. Então, é a diferença entre mapa e território. O organograma é importante, mas ele é um mapa. Sabe quando você pega de novo a viagem, estou indo para algum lugar, você vê ali no mapa as ruas, os monumentos. Mas é quando você desce lá, quando você desembarca e entra no território, é que você vai ver o que de fato acontece. O trânsito, o acidente, a mudança de rumo, cai uma tempestade, você encontra um jardim lindo. Tudo isso que é vivo não está no mapa. O que está vivo está no território. E é isso que o RH tem que fazer e os líderes têm que fazer. Reconhecer o território, além de querer coordenar o mapa. Porque essa é a diferença entre aquilo que a gente prevê e aquilo que a gente vive. A gente perguntou também para vocês o que vocês queriam trazer para esse evento e o que vocês queriam levar desse evento. Então, vamos passar aqui de novo, vamos voltar para o Menti. Pode, por favor, passar a próxima resposta. As perguntas estão aí, vocês fizeram perguntas ótimas. Continuem fazendo perguntas, porque pergunta orienta a conversa, já percebeu? Está tudo aberto, aí de repente alguém faz uma pergunta, é como abrir uma picada na mata, a gente segue aquela pergunta. Então, continuem a exercer esse exercício das perguntas. Mais um, por favor. Isso. Então, aí, como é que o RH pode suportar as empresas na mudança tão rápidas? É isso, vamos ajudar, vamos para o território, vamos fazer junto, vamos fazer pergunta, vamos abrir formas de conversa, porque nenhum de nós tem a resposta.
Então, a gente precisa conectar muitas pessoas para tentar chegar. Sozinhos não vamos conseguir. Alianças, queria deixar aqui uma causa que eu defendo e vou trazer para vocês, que eu acho muito importante, uma aliança entre RH, comunicação e estratégia. Não a relação de quem pede, quem faz pedido e quem entrega pedido, mas como uma inteligência. Convido vocês a abrirem mais as portas entre essas áreas. E agora sim, a resposta do que vocês queriam levar desse congresso. Então, vamos lá, gente. Deixa eu me aproximar. Tenho aqui. Então, a gente queria levar aprendizados, networking, ideias, conhecimento, insights, inovação, atualização, práticas, expertise, novas perspectivas. E para os que estão assim do ladinho pequenininho, vou pedir desculpas, o meu olhinho, nem meu óculos chegam ali. Não sei se você consegue. Mas, sim, você ia falar? Vamos. Boa, obrigada. Estão levando? Aqui, ó. Conhecer novos colegas, experiências, esperança. Que coisa maravilhosa. Aqui não dá para ler também, que está meio assim. Mas, gente, olha só. Eu estou falando isso, adoraria ler. Por quê? Porque, assim, de novo, é a mesma coisa que aconteceu lá em cima. O que está no entorno, o que é um detalhe, o que parece pouco importante, às vezes é muito importante. Né? A gente está muito acostumado a botar o nosso olho no que fica proeminente. Né? Mas, nossa, o detalhe às vezes traz muita informação. Eu adoraria poder ler, mas ali quando a gente chega perto não fica clara a imagem. Enfim, isso é o que vocês queriam, o que vocês nos disseram lá antes mesmo do congresso, que vocês queriam levar. Mas a gente fez uma segunda pergunta para vocês, não foi? Não, a gente vai fazer... então a gente vai fazer. Uma agora. Porque, primeira coisa... Faz um arrou, que é uma fala positiva, para quem, olhando essa nuvem e lembrando do que pensou em levar, se está levando mesmo. Quem está levando faz arrou. Ai, que legal. Obrigada. Obrigada. A gente já sabe que a gente tem coisa na bagagem que a gente vai levar. E o que mais? O que a gente vai levar, Jaque? Vamos perguntar no Mentir? Vamos. Vamos? Vamos. Então, coloquem aí, por favor, mais uma tela no Mentir. A gente quer que vocês respondam. A gente vai oferecer para vocês uns minutos de reflexão. Jaque, pode tocar. Vamos ver se consigo ler aqui. Mas aqui Conectem aí no QR Code, por favor. E nós temos 2 perguntas para vocês agora. Tudo bem, vocês estão levando, mas a gente quer saber o que foi mais significativo. Ontem a gente já fez a pergunta do dia de ontem e a gente agora quer a pergunta desses 2 dias. O que vocês estão levando que é mais significativo desses 2 dias? A gente deixou espaço para 3 perguntas, 3 respostas. Por favor, coloquem aí. O que vocês estão levando? Tem que andar os slides, viu? Porque quando abre vão aparecer os slides que a gente projetou aqui. Por favor, façam caminhar. Obrigada, Maria Fernanda. Chegou ali, respondam as 3. Podem abrir a resposta, por favor, para a gente já ir vindo? Então, aprendizados mais significativos durante o RH Rio. Conhecimento, aprendizado, insights... Pai. Coragem. Olha aí uma palavra importante, gente. Continuem respondendo aí, mas se tem uma coisa que a gente vai precisar agora é de coragem. Troca. Muita coragem. Mudança, esperança, conhecimento. Respeito, ouvir, diálogo. Inspiração. Atualização. Diversidade. Calma. Ressignificar. Colaboração. Diálogo. Inclusão. Que legal, gente. Que riqueza. Né? Isso tem um valor enorme. Isso é muito rico. E vocês podem levar. E o que a gente fez uma pergunta a mais para vocês é que, assim, é um privilégio estar aqui. Vamos chegar à conclusão de que pouca gente pode estar aqui?
Pouca gente pode ter acesso a essas informações, a essas conexões. Tem muita gente distante desse mundo e que precisa também desses saberes. Então, nossa segunda pergunta para vocês é: o que você se sente motivado a fazer com isso que você aprendeu aqui? Né? Porque a fé sem obra é morta. Né? A gente precisa sair da compreensão para a ação. Vocês ganharam tudo isso, vocês vão voltar lá para os seus lugares amanhã, para o trabalho, para a família. O que vocês podem fazer para aplicar? O que vocês se sentem motivados a fazer para colocar tudo isso em prática? Essa é a segunda resposta. Por favor, coloquem aí, quais são os planos? Como é que vocês vão colocar a mão na massa? Como é que vocês vão distribuir as sementes que vocês receberam aqui? Podemos passar para a próxima resposta, por favor? Só para a gente ver o que surge. Olha a Jaque. Aplicar em meu dia a dia a fim de me tornar um ser humano melhor. Yes. Implantar no trabalho. Aplicar. Tudo. Ai, que maravilha. Buscar nova empresa onde eu possa caminhar. Essa é uma decisão. Às vezes a gente descobre que aquele lugar que a gente está não tem futuro, não nos motiva, é uma alternativa. E olha que máximo essa, atuar de forma protagonista. Né? O quanto que a gente também pode encabeçar movimentos, mesmo nas empresas que ainda não estão atentas ao que a gente está atento. E aí a gente vai exercer o nosso papel de agente de transformação. Né? Olha que bonito isso, pensando em transição, gente. Mudar um comportamento de cada vez. Isso é muito importante, a gente não precisa ter essa fantasia de que a gente se muda e que a gente muda o mundo de uma vez só. E como é importante celebrar cada pequena conquista. Um movimento vale muito. Na verdade, tudo que a gente tem é esse pequeno movimento a cada momento. Né? Muito bonito, multiplicar com meus colegas e fazer acontecer. Olha que legal, tem gente que já vai chegar no trabalho. Eu espero que, sente com os colegas, compartilhe, faça acordos, combine coisas. Como é que a gente quer se tratar? Como é que a gente quer que seja o nosso dia a dia? Esses são os acordos que a gente pode fazer na diversidade. Cada um quer uma coisa, mas se a gente combina, pode dar certo. A gente ouviu falar bastante aqui em governança, gente, que parece uma coisa distante, mas para mim, governança é a distância entre o discurso e a prática. Quanto melhor é a governança, menor é a distância entre o discurso e a prática. Tem que fazer acontecer. E tem um último bem bacana aqui também. Pensar diferente no dia a dia e aplicar de forma diferente atitudes que eu tinha. Pode passar o próximo, por favor? Porque... Não esse. As respostas do Menti. Isso. Tem aí. A gente vai recebendo, por favor, mandem. Essas mensagens nos dão esperança. Eu acho que ajuda a gente a imaginar que dá para dar um passinho, dá para fazer alguma coisa diferente amanhã. Chegou mais alguma? Chegou. Crescer. 141. Ela tem que subir, mas não está subindo ali. Eu acho que o Mentimeter está... Que bonito, a gente vai ter um retorno muito bom. E nós nos comprometemos, né, Jaque? A mandar para vocês. A mandar para vocês todas as respostas, porque eu acho que isso é um material interessante para vocês abrirem conversas, discutirem, né? Acho que é muito valioso, a gente se compromete a mandar. Então, muito, muito obrigada pelas respostas. Há 5 minutos. Então, a gente resolveu terminar esse nosso encontro também com uma imagem, com um vídeo, que tem a ver com o tema do evento, tem a ver com essa travessia no mar, tem a ver com os riscos que a gente corre, tem a ver com as possibilidades de saída. E a gente entende que o RH Rio é como um farol. Né? Vocês vieram aqui para buscar direção. Então, vamos assistir o vídeo, por favor. Pode colocar o vídeo. Dá para apagar um pouquinho, diminuir um pouquinho a luz aqui da frente? Obrigada.
É bonito de ver esse vídeo, de lembrar que às vezes a gente quer resolver sozinho e não consegue, que às vezes tem apagão mesmo na vida, a gente fica desorientado. Mas que bonito ver que cada um com a sua luz, com o seu gesto, né, unidos em colaboração, a gente pode trazer luz para o mundo, pode acertar nossos caminhos, pode trazer as soluções que a gente precisa. Então, que cada um de vocês tenha seu pontinho de luz, né? Alimente e nutra esse pontinho de luz e leve aonde vocês forem, né? Que o lugar de trabalho de vocês se ilumine com a presença de vocês e com tudo que vocês podem gerar de bom e de iluminado. Obrigada. Bom, gente, também queria agradecer pela oportunidade de ter feito esse trabalho, né? Eu acho que esse vídeo é realmente lindo. E só queria também deixar junto com esse vídeo, na verdade, é uma outra forma de transmitir a mesma ideia. Como a gente falou, tem várias formas de conversar, que é uma frase do Alexandre Coimbra que eu amo e que me conforta muito e que eu levo sempre comigo, que é o avesso do medo é o nós. Então, eu quero lembrar que nós somos a Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui do Rio de Janeiro, né? Somos um time, né? Estamos todos aqui para trabalhar em prol de mudar, de transformar, de tornar as organizações lugares de criatividade, colaboração e realização. Ninguém aqui está sozinho. E por isso é importante estar junto, né? Por isso que o associativismo ele é muito importante. Porque quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente desencorajado, né? A gente tem que trazer a nossa luz para brilhar junto com as luzes de todos nós que compomos a VRH. Muito obrigada pela presença de vocês.